Olá pessoal, vamos hoje trabalhar os condutores em equilíbrio eletrostático, na eletricidade. E vamos ver como é que a gente pode calcular usando a capacitância, como é que nós podemos obter a carga elétrica final de três ou mais objetos que possam estar em equilíbrio eletrostático, tá certo? Vamos assistir isso aí, tá? Mas antes disso, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos, tá? No canal Professor Uchoa, o show de física, tá ok? E vamos à vinheta, Marciano! Olá pessoal, vamos agora analisar a situação em que três condutores estão carregados, eletrizados, cada um tem o potencial elétrico dele, sua carga e sua capacitância. E vamos analisar a situação para que eles fiquem em equilíbrio eletrostático, tá? Veja só, de início, cada objeto tem sua capacitância, sua carga e seu potencial. E eu estou supondo todos diferentes. Então o que ocorre aí? Nós temos uma situação em que não há equilíbrio elétrico. Tá? E o que é ter equilíbrio elétrico? Ter equilíbrio elétrico é considerar que todos os pontos desses condutores, todos eles estão no mesmo potencial elétrico. No caso aí, eles não estão. Ou seja, se um tem um potencial elétrico alto, o outro tem um potencial baixo, o que vai acontecer? Há grande possibilidade de haver fluxo de elétron entre eles. Para que ocorra isso, ou melhor, para que eu possa colocá-los em equilíbrio eletrostático, eu vou conectá-los por um fio de resistência desprezível. Vou usar dois fios para ligá-los. E ao conectá-los, o que vai ocorrer? Devido à diferença de potencial, um tem potencial elétrico maior do que o outro, devido a essa diferença de potencial, elétrons vão fluir. E esses elétrons vão se mover de onde? Sempre da região de menor potencial para a região de maior potencial. Sempre assim, certo? A região de menor potencial baixo para a região de potencial alto, que os elétrons se movem nos condutores. E eles se movem para sempre? Não. Eles vão se movimentar até um certo limite. Qual é o limite? É haver um equilíbrio no potencial elétrico deles, certo? Quando eles estiverem no equilíbrio elétrico, ou seja, quando estiverem no mesmo potencial elétrico, aí eles vão estar em equilíbrio eletrostático. E um detalhe, a carga deles não é obrigada a ser a mesma, tá? Eles podem estar em equilíbrio com carga diferente. Por quê? Isso vai depender também da dimensão do objeto. Olha que eu supus que os objetos são esferinhas condutoras carregadas, mas estou supondo de tamanho diferente, para dar a ideia que não é obrigatório eles serem de mesmo tamanho, tá bom? Mas depois nós vamos comprovar usando essa ideia de mesmo tamanho para ver como a situação é real, é verdadeira. Dá para você entender usando isso, tá bom? Então vamos analisar agora. Nós vamos agora fazer o seguinte, conectar os três condutores, vamos conectar, olha só, por um fio de resistência elétrica desprezível. Então eu conecto aí os condutores. Ao conectá-los, o que vai ocorrer? Vai haver fluxo de elétrons da região de menor potencial para a de maior potencial. No início eu não sei aí quem é que tem maior ou menor potencial, mas eu sei que vai haver fluxo de elétrons. E sempre ocorre esse fluxo? Bem, se eu ligar dois objetos que não tenham potenciais diferentes, não ocorrerá esse fluxo de elétrons, tá? Mas se houver potenciais diferentes, aí sim haverá o fluxo de elétrons. E os elétrons se movem de onde para onde? Da região de menor potencial para a região de maior potencial elétrico, beleza? Pois bem, então do jeito que estão aqui, vai ocorrer fluxo de elétrons de um para o outro até que aconteça o quê? Vamos lá? Olha só, até que isso aqui é o antes. Depois, olha o que vai ocorrer, o 3, o 2 e o 1. Eles estão aqui conectados. O que vai ocorrer depois é que eles vão ficar no mesmo potencial elétrico V. Tá? Eles vão ficar no mesmo potencial. Quando isso acontecer, eles estarão em equilíbrio eletrostático. Ora, mas e as cargas e as capacitâncias? Bem,
a capacitância dele não muda, tá? Cada um tem a sua capacitância, isso aqui não muda. Mas as cargas podem mudar, tá? As cargas podem mudar. Então, digamos que a 1 vai ter uma carga Q1', a 2 vai ter uma nova carga Q2', e a 3 vai ter uma nova carga Q3', certo? Então, eles vão ter novas cargas, por quê? Porque ocorreu fluxo de elétron de uma região para outra. E aí vai haver um novo potencial elétrico, potencial chamado potencial de equilíbrio, que é um potencial comum. Beleza? Como é que eu calculo esse potencial de equilíbrio? Olha só, o potencial de equilíbrio, ou chamamos potencial comum, que é esse que eu estou representando pela letra V, ele é calculado por aquela fórmula. Lembre-se que carga é capacitância vezes potencial, da fórmula quero conhecer você, né? Quero conhecer você. Então você tem carga é capacitância vezes o potencial elétrico. Resultado, o potencial elétrico aqui comum vai ser, olha a razão, vai ser a carga total dividido pela capacitância total, certo? É só pegar os valores totais e dividir um pelo outro. Ora, quem é a carga total? A carga total é eu somar a carga do 1 com a carga do 2 com a carga do 3. E quem é a capacitância total? É eu somar também as capacitâncias. E observe, na soma das cargas, aquela que for negativa, o sinal dela entra, tá? Aqui não é uma soma de módulos, aqui não é uma soma de módulos, aqui é uma soma escalar, uma soma algébrica. Então, a carga que for negativa, bote o sinal dela e faça a soma direitinho. Não esqueça disso, senão você vai errar, tá bom? Então, fazendo isso, eu encontro o potencial elétrico de equilíbrio, beleza? Ótimo. Mas e as novas cargas? Como é que eu vou descobrir? Fácil, vamos lá. Olha só, as novas cargas. A carga do 1' será quem? A capacitância dele vezes esse novo potencial. Aí eu encontro a carga do 1. Como será a carga do 2? Ora, a carga do 2' será a capacitância dele vezes também o novo potencial. E quanto será a carga do 3? A carga do 3' será a capacitância dele vezes o novo potencial elétrico, certo, gente? Então, dessa maneira aí, você tem como encontrar as cargas elétricas que os objetos adquirirão após terem ficado em equilíbrio eletrostático. E o que é o equilíbrio eletrostático? É quando os objetos vão estar no mesmo potencial elétrico. E estando no mesmo potencial elétrico, lembre-se, cessará o fluxo de elétrons, ou seja, não vai haver mais uma situação em que você vai ter cargas elétricas em movimento. Não tem mais nenhum trabalho elétrico sendo realizado sobre as cargas, beleza? Essa é a situação do equilíbrio eletrostático. Bem, vamos exemplificar essa ideia aí. Como é que eu vou calcular as cargas elétricas dos objetos após eles estarem, né, em equilíbrio eletrostático? Vamos analisar uma situação de exemplo, tá? Vamos exemplificar aqui. Olha só, um exemplo. Vamos supor só dois objetos. Eu tenho duas esferinhas de mesmo raio, tá? Vamos supor aqui, duas esferinhas de mesmo raio. A primeira tem uma carga, vamos supor, de 10 microcoulomb. E a segunda tem uma carga de 20 microcoulomb, certo? Cada uma tem a sua capacitância. Como é que eu calculo a capacitância da 1? É o raio dela dividido pela constante eletrostática, lembram? E como é que eu calculo a capacitância da 2? É o raio dela dividido pela constante. Veja que, como eu estou supondo que as cargas são iguais, elas têm a mesma capacitância, certo? Ótimo. E elas têm potenciais elétricos diferentes devido às cargas. Esse aqui é V1 e o outro aqui é V2. Eu quero então descobrir quais as novas cargas delas. Ora, eu estou colocando esse exemplo para que a gente lembre logo o seguinte, né? Você poderia dizer, mas professor, se elas têm mesmo raio, eu sei que esses condutores aí, quanto é que fica de carga para cada um. E é justamente isso que eu quero, que você já saiba a resposta, para que a gente possa ver que
eu posso calcular de uma outra maneira. E se as esferas fossem de tamanho diferentes? Aí você não saberia como fazer, tá certo? Então o que nós estamos fazendo agora aqui é usar coisas iguais, que eu já sei o resultado, para ver como é que eu trabalho se fossem diferentes. Aí sim, é o que faz isso no canal O Show de Física. Nós ensinamos algo mais, nós elucidamos a física. Beleza, pessoal? Então vamos lá, como é que eu faço esse cálculo aí? Ora, vamos ver o seguinte. É certo que se eu ligar os dois objetos com um fio, né? Um fiozinho simples de resistência desprezível, um fio condutor, o que vai acontecer? Vai haver fluxo de elétrons de um para o outro, porque eles estão em potenciais elétricos diferentes, e esse fluxo de elétrons vai fazer com que eles adquiram carga de quanto? Vamos lá, fazer de cabeça. Se eles têm mesmo raio, são iguais, tal, 20 micro com 10 microcoulomb com 20 microcoulomb vai dar 30 microcoulomb, né? Esses 30 microcoulomb dividindo por 2, cada um vai ficar com 15 microcoulomb. Pronto, simples assim. Mas por quê? Porque eles são iguais. Se eles não fossem iguais, como é que eu ia calcular? Ora, veja só aqui como se faz. Eu vou calcular da seguinte maneira. Eu terei o seguinte. Após haver o fluxo de elétrons aqui, que eu de início eu não vou dizer de onde para onde, vamos já descobrir, mas eu terei o seguinte, que vai acontecer o equilíbrio eletrostático. Tá? O equilíbrio eletrostático. Então, no equilíbrio eletrostático, errei bem aqui, eletrostático. No equilíbrio eletrostático, o que vai acontecer? Eles vão ficar no potencial elétrico comum. Eles vão estar no mesmo potencial. Porque quando eles ficam no mesmo potencial, ó, se era diferente, elétrons fluem do de menor potencial para o de maior, e após isso vai haver um equilíbrio. Quando fica no equilíbrio, nós teremos o quê? Que dividir a carga total dividido pela capacitância total, certo? Então vamos ver, quem é a carga total? Some as cargas, eu vou ter 10 micro com 20 micro, então nós vamos ter, olha só, 30 microcoulombs, né? 30 microcoulombs. E a capacitância total? R sobre K mais R sobre K, então eu vou ter o quê? 2R sobre K. É só somar. R sobre K com R sobre K dá 2R sobre K, beleza? Somei tudo, então total pelo total. Resultado, fazendo as contas aqui, eu terei 15 micro K sobre R. Então esse é o potencial elétrico, 15 micro vezes a constante eletrostática dividido pelo raio, certo? Esse é o potencial elétrico novo, potencial elétrico de equilíbrio, beleza? Bem, sabendo disso, qual será a nova carga deles? A carga 1' do primeiro será a capacitância dele vezes o novo potencial. Quem é a capacitância dele? É R sobre K. Quem é o potencial de equilíbrio? O potencial de equilíbrio é 15 micro K por R. Cancelo o R, cancelo o K. Olha só o que eu vou ter. Eu vou ter 15, vou tirar isso aqui, vou ter 15 microcoulomb de carga. 15 microcoulomb é a carga elétrica do primeiro. E do segundo, a mesma coisa, né? A carga elétrica do 2' também será, você pega a capacitância do 2 e multiplica pelo potencial. Como a capacitância é a mesma, eles são iguais e o potencial é o mesmo, eu vou ter a mesma carga. Então a carga do 2' será também de 15 microcoulombs. 15 microcoulombs, ok? Então aí nós confirmamos, pessoal, que se as esferas fossem diferentes, olha a maneira que eu posso calcular. E o resultado dá o mesmo resultado, tá bom? Então esta é a maneira, esta é a situação de você poder calcular a carga elétrica final e o potencial de equilíbrio quando os condutores estarão em equilíbrio eletrostático, tá? E ao estar em equilíbrio eletrostático, ocorreu o quê? Eles ficaram no mesmo potencial elétrico. Por conta de quê? Cessou o fluxo de elétrons por o potencial estar comum. Eles ficaram no mesmo potencial. Quando há DDP, há fluxo de elétrons. Quando esse
essa DDP zera, ou seja, quando os potenciais ficam iguais, ou seja, quando os condutores ficam em equilíbrio, aí você tem o mesmo potencial elétrico, cessa o fluxo de elétrons. E olha só, de onde para onde se movimentou elétrons aqui? Cuidado, não caia nessa pegadinha. Lembre-se, no canal O Show de Física você vê algo mais. Nós elucidamos a física, beleza? Então vamos ver aqui. Olha só, o condutor 1 tem uma carga de 15 microcoulomb. Isso quer dizer o quê? Que ele aumentou a carga dele, ó. Aumentou a carga dele de 10 para 15 microcoulomb. Então ele ganhou carga? Ganhou. Mas ele recebeu elétrons? Não. Quem se move entre os condutores sólidos são os elétrons. Então, como ele está positivo e a carga dele aumentou positivamente, ele perdeu elétrons. Então, ao ligá-los, os elétrons saíram daqui, olha só, e foram para o outro condutor. Então, como esse aqui perdeu elétron, a carga dele aumentou de 10 micro para 15 micro. Tá? Os elétrons foram para o outro. E olha só, os elétrons chegando aqui no outro, os elétrons migram para ele. Os elétrons chegando lá, ele tinha uma carga de 20 micro. E essa carga, o que aconteceu? Diminuiu. Então, a carga positiva, que tinha muita falta de elétrons, ele estava positivo, ela diminuiu para 15, ou seja, ele recebeu elétrons do outro. E por que se ocorreu o movimento de elétrons daqui para cá? Porque essa região tinha um menor potencial elétrico. Lembre-se que o potencial elétrico de uma esfera é constante vezes a carga sobre o raio. Olha só, constante vezes a carga sobre o raio. A constante e o raio é o mesmo, agora a carga é quem vai fazer com que nós tenhamos um maior potencial. Quem tiver maior carga tem maior potencial. Ok, pessoal? Então, da região de menor potencial para a região de maior potencial, foi esse o fluxo de elétrons. Beleza? Um abraço a todos, tudo de bom, continue com o canal O Show de Física.